E a recente declaração do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso sobre a necessidade de gravações de conversas entre advogados e clientes que sejam faccionados em unidades prisionais gerou grande polêmica. A fala foi considerada atentatória às prerrogativas da advocacia. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal, Seção de Mato Grosso, Rodrigo Marinho. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos telespectadores aqui do Jornal do Meio-Dia. E para mim é uma honra estar aqui novamente. Presidente, essa declaração do chefe do Ministério Público de Mato Grosso não ataca apenas as prerrogativas, atropela a própria Constituição, não é isso? Atropela, Lúcio, a sociedade como um todo. As prerrogativas do advogado são o direito que o cidadão tem de ter um profissional técnico, sem amarras, que pode com plenitude exercer o seu mister na defesa dos direitos de um cidadão. Quando ele fala de gravar conversas, aliás, além de atacar a Constituição Federal, ele ataca também lei federal, Estatuto da Advocacia. Então, ele está atentando contra a sociedade como um todo, contra o cidadão e os direitos individuais das pessoas poderem conversar com o seu defensor e poder se abrir e traçarem a melhor estratégia para cada caso. O caminho melhor, talvez, não é? Talvez não, com certeza, fosse o Ministério Público combater de verdade as facções criminosas, não é? Eles querem facilidade, né? Pelo meu entender. Eles querem pegar mastigado já do advogado aquilo que eles não conseguem fazer na prática. Eu acho que o douto procurador-geral, eu tenho a impressão que ele não conhece o sistema prisional, pelo menos que ele não pisou lá pessoalmente no sistema prisional. Porque ele trata o advogado como pombo-correio do sistema prisional. Ele deveria ter a informação que o advogado, quando chega a uma penitenciária aqui no estado de Mato Grosso, ele passa por um detector de metal. Se for um advogado, a mulher até a alça do sutiã apita naquele detector. Os homens, a sola do sapato, que tem um ferrinho dentro da sola do sapato, apita e nós temos que tirar o sapato muitas vezes. Depois nós passamos por uma máquina, que é um scanner corporal. Ficamos ali trancados naquela máquina onde é visto tudo e só depois adentramos a unidade prisional e falamos ainda com o cliente num parlatório através de um vidro e com um interfone. Então, se ele acha que o advogado é pombo-correio, se está levando alguma informação, eu sinto dizê-lo que os reeducandos, eles não precisam de advogado para levar informação, não. Até porque tem tido operações como a Raio Limpo, né? Raio Limpo tem retirado do presídio centenas e centenas de celulares. Então não precisa de advogado para fazer pombo-correio, para levar informação, não. Eles ligam direto, porque a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o governador, com seu plano de segurança, talvez não esteja conseguindo ser tão eficaz e livrar os celulares do presídio. E aí jogar a culpa no advogado é muito fácil. Agora, presidente, bem-vindo mais uma vez. A OAB aqui de Mato Grosso pediu um pedido aí de explicações em juízo para que o procurador venha e se manifeste a respeito dessas declarações. A própria Associação também dos Advogados Criminais, a ANACRIM, pediu dessa vez para o Conselho Nacional do Ministério Público, né? E o que vocês esperam por parte do procurador, que também é ali alguém que está a favor da justiça, assim como o advogado, não tem qualquer hierarquia, né? Quais as declarações e se elas não acontecerem, se ele não se retratar, quais são as medidas possíveis daí? Bom, nós entramos com um pedido de providências na associação, aliás, no ANMP, né? Que é do Ministério Público Nacional, Associação Nacional do Ministério Público. Então, para que ele dê explicações no prazo de 15 dias sobre as declarações prestadas a ele e se houver a verificação de cometimento de ilícito ali, que as punições cabíveis, né, sejam aplicadas a ele. Já a OAB, eu achei muito inteligente, inclusive, a presidente da ordem pedir a interpelação judicial e não seguir o mesmo caminho que a ANACRIM seguiu. Porque agora ela judicializou e ele também vai ter que dar explicações na justiça das declarações que ele prestou contra a advocacia estadual e brasileira.
Presidente, o Ministério Público, ao invés de atacar as prerrogativas, de combater a Constituição, o Ministério Público não poderia cobrar o governo estadual para colocar bloqueador de celular nas penitenciárias e nos presídios? Pois é, eles trabalham com o direito penal do inimigo. Eles querem diminuir, cercear centenas, séculos de luta dos direitos individuais que foram conquistados até os dias de hoje, tratando o cidadão como se direito algum tivesse, nem mesmo de se defender. Essa questão dos presídios, dos bloqueadores, é uma questão mais sensível. Eu não sei até que ponto que a tecnologia já evoluiu. Eu vejo que as cidades elas vêm alcançando os presídios. Os presídios, ao meu ver, deveriam ser construídos em áreas mais isoladas dos centros urbanos. Mas em outros estados tem. Aqui não pode ter, por quê? Aqui também tem o bloqueador. O que ocorre é que o bloqueador, muitas vezes, ele atinge áreas que também saem da circunferência do presídio, atingindo pessoas que moram no entorno. Então, há esse problema ainda com os bloqueadores, mas aqui tem a aplicação de bloqueadores. Não sei por que se é ou não é eficaz e nem sei o porquê. Mas isso aí Mas o por que governador deveria ver. conseguem falar de celular dentro do presídio? Falar não. Eles fizeram uma live de 3 horas recentemente assistindo a tortura e o assassinato de 2 mulheres. Eu concordo que existem esses problemas, concordo também que existem maus profissionais em todas as carreiras, existe no Ministério Público, existe na advocacia profissionais que vão presos porque cometem ilícitos e existe até mesmo ex-governadores também que já foram presos também porque cometem ilícitos. Então não há que descriminalizar a advocacia como um todo pelo fato isolado de um ou outro ter cometido alguma coisa ilícita. Isso aí ele vai ter que se ver com a justiça, mas a advocacia é uma profissão, como dizia Sobral Pinto, não é para covardes. Agora, doutor, diante desse avanço que temos observado e sentido, infelizmente, das facções aqui no nosso estado, vemos muitas autoridades colocando a culpa umas às outras e não chamando a responsabilidade para si. O senhor, como justamente defensor, né, de qualquer cidadão que tem o direito à defesa, ampla defesa, como que enxerga todo esse sistema que não se ressocializa, que muitas vezes acaba não dando a devida punição também a quem deveria e, por fim, não consegue frear o avanço da criminalidade? Nosso sistema de justiça, Camila, ele trabalha, vou falar de uma maneira que o povo consegue entender, ele trabalha para recolher corpo depois de morto, fazer boletim de ocorrência depois que foi roubado, ou investigar um crime que já ocorreu. Ele trabalha muito pouco resolvendo ou de maneira preventiva daquilo que ainda vai ocorrer. Se você pegar bem hoje, fizer uma visita hoje num presídio ou numa delegacia, numa central de flagrante, você vai ver quem está lá são os nossos jovens. São jovens de 18 a 25 anos, em média. Eu visito o presídio, frequento, porque tem que tratar com clientes, e a maioria dos nossos jovens estão trocando as universidades pela faculdade do crime. Então, eu vejo que está tendo investimentos na ponta errada. Esses jovens precisariam de mais oportunidade para que não fossem cooptados pelo crime, para as oportunidades do crime não soarem tão brilhantes, tão chamativas, e sim oportunidades lícitas, para que os jovens permanecessem no caminho correto e do bem. Presidente, bem rapidinho aqui, antes de encerrar. O cidadão, quando precisa resolver um conflito, procura a justiça. Agora, nós temos aí uma denúncia gravíssima de venda de sentença com magistrados usando tornozeleira eletrônica. Para o cidadão, o que é que o advogado pode dizer? O advogado tem Ele fica inseguro, não é? O cidadão. Pois é, isso coloca em xeque todo o sistema de justiça. Mas o advogado ainda é a voz do cidadão. E vai continuar lutando, né? Porque, como eu citei lá atrás, temos maus profissionais em todas as áreas. Temos ótimos desembargadores, ótimos juízes, próbos, mas também tem, como toda carreira, temos aqueles também que realmente se corrompem. Então, que não seja generalizado, como a advocacia
não pode ser generalizado como pombos correios do crime, que também a magistratura, o Ministério Público e as outras instituições não sejam tratadas com descrédito por conta de um ou outro que cometem tais ilícitos. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.